Olá, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus. Estamos com a Bíblia na mão, em mais um dia do propósito de Zacarias, o quinto, e hoje o livro de Zacarias traz duas visões. A visão do rolo voante ou do pergaminho voante. Rolo e pergaminho na Bíblia são palavras sinônimas, e também depois a mulher e o Efa. Então, duas visões em um só capítulo, que é o quinto. Então, como o pessoal me pediu para essas coisas um pouco mais difíceis, assim, eu explicar um pouco, então eu anotei algumas coisas aqui e vamos ver aqui alguns ensinamentos ou algumas explicações a respeito do que está aqui nesse texto, né? Está aqui na Bíblia. Eu vou deixar a Bíblia aqui embaixo, eu vou estar acompanhando também essa questão. Então, veja bem, Zacarias 5, a grande ênfase é que Deus não tolera quem rouba e quem mente. Está muito claro aqui. Então, mentira e roubo Deus não tolera. E diz que serão julgados, né? Que ambas as coisas Deus julga. Tá. O Senhor também anuncia aqui uma grande maldição sobre aqueles que cometem esse tipo de pecado e que gostam de fazer isso. Então, cuidado com mentira, cuidado com roubar as pessoas, tá? Isso Deus não gosta de jeito nenhum, isso não faz parte do caráter de Deus. Eu sempre explico a vocês que Deus tem um caráter e ele não muda o caráter, Deus não muda. Deus não, é o mesmo Deus de ontem, é o de hoje, é o de sempre, está na Bíblia também, tá? Tanto em Hebreus como no profeta Joel. Então, Deus não muda o estilo dele, o caráter de Deus é o mesmo. Então, o que Deus achava ruim lá no passado, ele acha ruim hoje também, tá? Não é porque nós estamos debaixo de uma graça, até porque nós temos que desmistificar esse negócio de graça. Graça nunca deixou de existir, ela sempre existiu. O que fez Abraão dar o dízimo para o sacerdote rei, porque naquela época ele era sacerdote e rei de Salém. Salém era um lugar específico ali, bem perto da atual Jerusalém, né? Era uma região, não existia, né, Jerusalém como hoje. Foi no tempo de Abraão, e Abraão, então, o que levou ele a fazer isso? A graça. Não existia lei, ninguém nunca tinha explicado isso para ele, então o que fez ele fazer isso? A graça. Então a graça nunca deixou de existir. A graça ela é eterna como Deus é eterno. Então veja bem, nesse texto, parte do juízo de Deus se manifesta através da prática da perversidade, ou seja, a Babilônia, que tanto mal fez a Jerusalém e a Israel, né, sob o ponto de vista de nação, seria julgada, e esse texto fala disso, né? A partir do momento desse julgamento, haveria grande perversidade e muita dor no meio deles. Então, essa perversidade e essa dor, Deus liberou como um juízo para aqueles que fizeram o povo hebreu de escravo. Então veja bem, nesse capítulo 5, né, se você ver do versículo 1 até o 4, Deus está anunciando essa grande maldição aí, quando ele fala do pergaminho dele. Depois, se você pegar do 5 até o 8º versículo, ele fala exclusivamente da perversidade. Pode observar aí, tá? Depois, se você pegar ali do versículo 9 até o 11, ele vai falar que essa perversidade será levada à Babilônia. Babilônia que existiu, foi um grande império, hoje não é nada. Muito bem, então, do 1 até o 4, ele vai anunciar a grande maldição. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho. Em algumas traduções está um rolo, é a mesma coisa, que voava. E o anjo me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um pergaminho voando com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Não era tão pequenininho assim, não é? Então ele me disse, nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Então aí, ó, assim declara o Senhor dos Exércitos, eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Então, ainda que essa palavra tenha sido direcionada para a Babilônia, ela não mudou, ela continua viva, porque a palavra de Deus é viva até hoje.
Então imagina a tua casa, se ela está construída, ou seja, se as vigas, os fundamentos da tua vida espiritual ou da vida espiritual da tua casa está em cima de mentira e de enganação. Você pode ficar tranquilinho que Deus está vendo tudo, né? Ontem a gente aprendeu que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, quando, né, aqueles 7 olhos, eu expliquei isso no vídeo de ontem, e hoje Deus está aqui exatamente dizendo, olha, eu vi tudo e agora eu vou fazer juízo. Então cuidado, o Deus de ontem é o Deus de hoje, tá? Ele não mudou. Então não pensa porque você é salvo, que você tem o sangue de Jesus, porque se você fizer essas coisas, que Deus não vai permitir o juízo sobre você, não. Ele vai permitir, tá? Não pense você que a gente não sofre as consequências dos nossos pecados, porque a gente sofre, tá? Não precisa nem achar que isso não acontece, porque isso acontece sim. Então você tem que ter bastante cuidado, cuidar da sua vida, cuidar das coisas, para que não ache em você o pecado. Então, né, nós vamos ter sempre o zelo, a palavra aqui é o zelo, para que você não seja encontrado fora do contexto e fora do que a palavra de Deus recomenda para você. Então, essas visões não são tão difíceis como a de ontem, elas são um pouquinho, digamos assim, um pouquinho mais fáceis de entender, porque, né, elas já falam diretamente conosco o que está entregando para Zacarias, né? Então, só para a gente não esquecer, o livro, veredito, juízo que Deus ia derramar sobre a nação, principalmente os ladrões e mentirosos, né? Então, assim, se atente com relação a isso, né? Que ele iria derrubar isso. Depois, na segunda visão, uma mulher sentada num cesto, que está numa jornada. Isso significa que todos os pecados, né, de todos os lugares, essa senhora da maldade, essa mulher aí, né, ela é empurrada e encerrada num cesto com tampa de chumbo. Então, Zacarias viu aí outras mulheres, né, saíram mais mulheres voando com as asas abertas e levaram o cesto para bem longe, né? Então, esses são os pecados e que serão jogados longe. É Jesus pegando os nossos pecados e purgando os nossos pecados, tá? E nesse caso aqui, levando para a terra de Sinear, né, lá na Babilônia. Então, e Deus vai dizer aqui também que edificaram, né, uma casa ali naquela terra, né? Uma edificação, tá aí no versículo 11, tá? Então, isso significa que o cesto vai ser guardado ali, naquela casa. Então, o que nesse caso precisamos atentar? Que os pecados Deus perdoa, recebemos as consequências. Há pecados que Deus tem menor nível de tolerância, como o caso da idolatria, que Deus abomina, esses pecados assim que Deus fica mais chateado ainda. Que nenhum pecado, por mais escondido e camuflado que seja, pequeno ou grande, será ignorado como juízo, tá? Ninguém conseguirá se proteger do juízo divino, porém todos aqueles que se arrependerem, buscarem o perdão divino, perdão em Cristo Jesus, que aceitarem Jesus, que entenderem o sangue de Jesus, que entenderem a graça, serão absolvidos e privilegiados sob o ponto de vista de salvação, não significando, porém, que eles não vão sofrer alguma consequência dos pecados que cometeram aqui, enquanto estiverem aqui. Só Deus pode restaurar e perdoar pecados, ninguém mais pode. Então eu sempre falo isso, nem pastor, nem padre, nem apóstolo, nem bispo, nem papa, eles não têm poder para isso, tá? Só Deus pode perdoar pecados. Então, que você possa ter aproveitado essa palavra de Zacarias para você ser reavivado, né? É você reconhecer, Deus, eu realmente estou falhando, eu vou me reavivar, eu vou me reposicionar, principalmente na questão de mentira e na questão de roubo. Porque roubo é bastante coisa, tá? Às vezes são pequenas coisas, cuide disso, tá? Então, se reavive com Deus, porque esse reavivamento ou esse avivamento que Deus está promovendo agora, não é mais de fora para dentro.
Eu tenho falado isso, tá até ficando meio cansativo, porque Deus está querendo gerar em você uma nova identidade de filho dele, tá? Uma identidade de filho, não mais uma identidade de evangélico, de gospel, né, de crente. Não, não. Isso já era. Presta atenção, Deus não quer mais que você seja crente, nem religioso, nem evangélico, nem gospel, nada disso. Ele quer que você seja filho. E para ser filho, nós precisamos abandonar, abdicar de certas práticas que muitas vezes a gente continua fazendo mesmo dentro da igreja, tá? Então, é isso que Deus está fazendo a gente ficar em casa para aprender aquilo que nós não estamos conseguindo aprender de uma maneira no dia a dia. Então, aproveite esses vídeos, aproveite esse momento para você quebrar a religiosidade, dogmas humanos, doutrina humana. Sai disso, fica com a doutrina bíblica, fica com Deus, o que ele está falando. Então, aproveite para você ganhar uma identidade nova. Tá? Pena que eu não tenho uma identidade aqui. Uma identidade nova. Uma identidade nova, porque na hora que você apresentá-la para Satanás, ele sai correndo. Porque é uma identidade de Deus, uma identidade em Cristo Jesus, uma identidade nova, completamente refeita, completamente reestruturada, completamente transformada pelo poder do sangue de Jesus. Então aproveite esse ciclo. Essa parada do coronavírus é um ciclo que Deus está permitindo, não tenha dúvida, para você se reorganizar também espiritualmente, tá? Eu quero dizer para você, nunca mais a igreja do mundo será a mesma depois desse episódio. Você não tenha dúvida disso. Nós seremos diferentes daqui para frente. Você vai ver como outras coisas vão fazer muito mais efeito. Principalmente a quebra dos dogmas humanos. É isso que eu estou gostando mais. E a gente voltar para a Bíblia. Volte-se a mim, volte para a palavra, volte para a Bíblia, né? Porque a Bíblia, irmãos, precisa ser regra de fé e prática. Lembre-se disso. Nós nunca vamos deixar de defender isso. A Bíblia é inspirada por Deus e ela é regra de fé e prática. Não apenas regra de fé, não, é regra de prática também. Eu tenho fé na Bíblia, né? Então, eu pratico essa palavra, eu entendo essa palavra, eu quero a palavra. Então, ela é uma palavra que para muitos é até loucura. É loucura para os que creem. Eu estou exatamente pegando esse versículo aqui, que está escrito, né? Paulo escreve a Coríntios e vai dizer de que a mensagem da palavra de Deus, a mensagem da cruz, é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que temos Jesus, olha o que está escrito aqui, eu estou lendo aqui na Bíblia, é que estamos salvos, e sendo salvos, é poder de Deus. E está escrito ali, né? Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Então, assim, não é inteligência nem sabedoria humana que vai levar você para Jesus, não. É o sangue de Jesus. Então, aproveite esse tempo para você se posicionar, se reposicionar se preciso for, para você ficar cada vez um crente mais espiritual, mais maduro espiritualmente, para receber e para ser o precursor dessa nova igreja. Tá? Anote isso aí, dessa nova igreja que vai nascer a partir dessa experiência da pandemia. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, de que virão boas novas de alegria. Anota aí, boas novas de alegria, porque nós estamos vivendo um pré-arrebatamento. Pré-arrebatamento. Ou seja, estamos aprendendo a reverenciar o que é santo, trocar shows e essas experiências, né, mais hedonistas, mais de alma, experiência almística, por uma experiência de oração, experiência de jejum, uma experiência de espiritual, de dentro para fora. E aquela história, né? Estamos ficando muito mais no quarto, muito mais na sala, muito mais em casa, é exatamente porque Deus falou, é aí que eu estou, né? Ele diz o quê? Não precisa você fazer oração para todo mundo ver. Isso, né? Jesus falou isso. Vá para o teu quarto e fala comigo em secreto. Então, não tem oportunidade maior do que agora, nesse chamado pré-arrebatamento,
de Deus fazer o que Ele está fazendo conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.